Olá pessoal, eu sou o Everson Dantas e é a primeira vez que eu estou participando do Animotion aqui em São Paulo, 2024. Uma coisa que é bem perceptível é como a comunidade ela tem essa troca de conhecimentos, o network que é feito é muito valioso dentro desses eventos. E esse é um evento que ele é bem peculiar porque você tem experiência sendo trocada por pessoas que são de uma gama de atividade no mercado, do motion, da edição de vídeo, de várias cidades do Brasil e até fora. Os palestrantes muitas vezes, como aqui no caso, eles são de fora, né? Alguns deles. A experiência que foi trocada foi excelente. Dentro dessa turma toda, você faz novas amizades e a troca de informação não só do dia a dia de trabalho, mas interpessoal, da experiência, da maturidade das pessoas, é muito grande. Quando você participando de novas comunidades, novos núcleos. Ao longo dos anos de experiência, eu já participei de alguns outros eventos e isso é uma coisa que você pode perceber. As pessoas, elas tentam ajudar, elas tentam oferecer uma nova oportunidade quando você conhece alguém. E nesses eventos você percebe isso, você adquire não só o conhecimento de network, mas de um pouquinho da experiência que você tem nos ramos, com os diretores, com os montadores, o pessoal que é o chão de fábrica mesmo, muitas vezes das produtoras. Para contar uma história que no fundo se trata disso. Nós, no final das contas, estamos contando histórias e lidando com pessoas. Eu queria contar um pouco aqui uma história de um cara que ele é uma pessoa de um coração muito bom e que ao longo da sua carreira ele adquiriu não só um grande posicionamento, uma boa exposição no mercado, mas ele adquiriu um nível de conhecimento e de generosidade que ele já tinha, mas ele adquiriu uma generosidade que é constantemente nós vemos nas redes sociais como ele contribui com o aprendizado das pessoas, que é o Felipe Vieira, que ele me chama de Mamed, eu chamo ele de Muhammad. O Felipe, ele conhecido como Beiço, ele é um rapaz que em 2009, mais ou menos, eu trabalhava numa produtora em São Paulo, chamava Pixel Labs, ali na Berrini, e eu era motion designer nessa época. O Felipe, ele chegou para fazer uma entrevista de trabalho. Eu lembro que ele chegou um pouquinho atrasado, em alguns minutos chegou atrasado, e no momento que o Felipe chegou, ele falou, cara, eu perdi minha reel, eu perdi meu HD, estava no ônibus, ele deixou o HD dele no ônibus, veja só. Estávamos esperando ele para a reunião e ele chegou na entrevista. Ele falou, eu vim, mas eu perdi, eu fui atrás do ponto final, eu atrasei por conta disso. Eu olhei nisso e falei, bom, que situação que a gente acaba se solidarizando, né? Você acaba tendo essa empatia, é um profissional da sua área. Ele chegou, suado, cansado, ele falou assim, cara, eu perdi meu HD, tá toda a minha reel lá. Eu falei, eu tô com outro HD aqui, mas não tava a minha reel. Eu falei, deixa eu ver. E aí, junto com o chefe na época, ele mostrou algumas coisas que ele tinha, alguns ensaios do MoGraph, do cinema 4D. Ou seja, ele mostrou só alguns ensaios, uns testes, uns projetos. Ele falou, minha reel eu perdi, cara. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte. Eu chamei o meu chefe de canto, eu falei, cara, ele pode não ser a reel dele, mas olha como ele faz a análise dele assim nos projetos, olha que tipo de coisas que ele está querendo fazer. E por alguns rabiscos de projeto, vamos falar assim, alguns pedaços de projetos, ele mostrou, abriu o projeto, mostrou algumas coisas sem shader, sem luz, mostrou alguns projetos, falei, pô, interessante o que você queria fazer. E eu falei, pô, tem que dar uma chance pro cara. O cara ainda, ele mexe com after e tal, vamos dar uma chance para ele. Enfim. O Felipe começou a trabalhar com a gente na empresa e no primeiro projeto, que já conhecido, já contou isso em redes sociais, o primeiro projeto dele, ele estava morando na casa de um amigo e ele estava passando uma situação muito difícil, em vez de ele ir para São Caetano todo dia, ele ficou na casa de um amigo. E aí uma dessas vezes que eu falei assim, Felipe, você me falou, dormi num carro, eu não esqueço disso, eu dormi num carro, eu falei, como assim dormir num carro? Eu falei, eu estava no carro do Massuda, um colega nosso, Daniel Massuda, que é um professor do Senac, é um grande professor, um cara que tem uma formação acadêmica em Vancouver também, mexe com antigos soft image, é um amigo nosso. E o Felipe estava dormindo na casa dele, e aí eu lembro que para fazer os projetos, ele estava virando noite fazendo o projeto, ele cansado, deu um erro no projeto, bem comum na época, o after às vezes dava um erro, e aí ele perdeu o projeto. Ele falou assim, cara, eu perdi o projeto. E aí um dos diretores da empresa falou assim, cara, a gente tem que entregar, né? Eu falei assim, cara, vamos fazer de novo, vamos ajudar. E ele, usando uma bombinha por conta do ar, da asma, ele ficou nervoso, eu falei, cara, a gente vai te ajudar. E ele conseguiu, focou ali, conseguiu terminar o projeto de novo até o amanhecer. Ou seja, ele recomeçou e foi um aprendizado, foi muito triste, mas ele conseguiu entregar. Isso é um valor que a gente vê. E quando eu vi aquilo, sendo um colega de trabalho, vendo a luta dele, eu pensei assim, pô, que guerreiro, ele não desistiu, por mais que a gente estava falando, ele foi lá e focou, falou, cara, faz o que você conseguir e a gente entrega. Dito e feito.
participamos de outros projetos e tal, mas isso ficou gravado e isso é um valor que a gente tem que conseguir assimilar das pessoas, alguém que você quer do seu lado. E eu vi isso um valor muito grande do comprometimento, né? O comprometimento no ambiente de pressão do trabalho, da entrega, onde você tem, que é muito frio, né? Se você não entregou, você pode ser demitido. Então, eu vi como ele foi companheiro da gente. Eu não podia assumir o trabalho dele, ele foi lá e reconstruiu e fez até melhor o trabalho. Com essa motivação, eu pensei assim, eu falei, pô, olha que pessoa de valor. Independente de entregar ou não, um cara que não te deixou na mão. Entregamos o trabalho e tal. Houve outros trabalhos e num determinado trabalho que nós fizemos, um erro do atendimento de coletar o briefing fez com que o trabalho foi entregue de forma errada. Foi uma questão de interpretação, mas o trabalho foi errado. O cliente não ficou satisfeito e precisavam demitir alguém do departamento. Precisavam, entre aspas, como assim? Se o erro foi de um departamento da coleta do briefing, né? E o Felipe foi demitido. Eu achei muito injusto naquele momento. Eu falei, peraí, posso ser bem claro com você? Eu falei pro meu chefe, falei assim, eu peço permissão para falar, porque eu ia falar que ele estava errado. Então eu pedi uma permissão, uma liberdade para falar. Então quando eu fui questioná-lo, eu falei, Felipe, eu sei que você fez o certo, mas o Edgar era o nome dele, eu falei, Edgar, ele fez o trabalho, mas quem tem que ser demitido não é ele, porque o erro não foi de quem fez, o erro foi de quem coletou a informação. Ele estava indo embora mesmo, eu falei, não, fica aí, eu pedi permissão, intervi, mas como qualquer outro colega, talvez, que pudesse fazer o mesmo, porque a gente viu, não é possível que alguém que lutou com você vai deixar levar a culpa desse jeito. E ele foi uma pessoa que se demonstrou muito valor, ele foi muito grato, ele ficou na empresa, eu saí da empresa, depois saí da empresa, e o Felipe subiu, ele foi promovido dentro da empresa. A empresa começou a expandir e o Felipe falou, para tocar essa operação agora a gente precisa de um cara. E o Felipe me trouxe por meio com o apoio da direção da empresa de volta para a profissão, eu voltei como diretor da área, né? Então, ao mesmo tempo que ele foi promovido com o tempo, ele me trouxe num cargo maior do que eu tinha. E eu fui muito grato isso, porque assim, olha como as coisas acontecem. Então eu voltei como diretora do departamento, havia mais pessoas sob minha responsabilidade, mais departamentos, e o Felipe já estava cuidando até de uma área comercial. Então é importante ver como que vale a pena, muitas vezes, quando você reconhece o valor, quando você é grato, quando você valoriza as coisas que realmente tem que ser valorizadas de conduta, de profissionalismo, como isso dá resultado. O Felipe é um cara que sempre foi um guerreiro, e ele se demonstrou esse guerreiro, ele cresceu, saímos dessa empresa, fui para outras produtoras, ele também foi, e aí nós fomos fazer filmes, né, trabalhar com broadcast, e o Felipe, ele também foi demitido depois dessa empresa, mas ele foi começar a tocar o negócio dele, foi começar a fazer mapping, ele expandiu o negócio. Eu lembro de uma história do Felipe, em que nós estávamos, acho que poucas pessoas conhecem essa história, e acho que ele nunca contou essa história, ele nem sabe que eu vou contar isso. Eu estava com ele num Habib's, dividindo uma esfirra de R$2, se eu não me engano, era R$2. E a gente estava para entrar numa operação assim de negócio, mas assim, a gente praticamente estava quebrado. E com dívidas e tudo mais. E aí o que acontece? Surgiu uma oportunidade de um trabalho muito grande, foi um trabalho grande que surgiu. E eu falei para os caras, eu falei assim, meu, a gente precisa de um cara, seu nome caiu numa reunião, você consegue fazer esse trabalho, é um trabalho grande. Precisaremos contratar mais uns 20 profissionais. Eu falei, sim, claro, vamos fazer esse trabalho. Chamei o Felipe para o projeto, descobri depois que ele era um cara que estava no projeto, foi tirado do projeto, falaram que o preço dele não era bom, que era muito caro, e os caras vieram para São Paulo prospectar. Eu disse que faria isso, mas eu disse que eu faria isso sem saber, com o Felipe, ou seja, sem querer a empresa foi acabar no Felipe de novo. O Felipe tocou o projeto, fizemos um projeto, foi muito grande, um projeto que é uma referência. Isso gerou uma grande alavancagem para o Felipe. O Felipe conseguiu, a partir daí, fazer outros grandes projetos nessa mesma área, e a forma como ele conduziu, não só essas dificuldades, conforme ele conduziu e lembrou dos amigos, é uma coisa que eu sou muito grato, porque poucas pessoas reconhecem assim, de onde vieram. E o Felipe é um cara de uma personalidade muito divertida, é uma pessoa que ele tem uma integridade de confiança, você confia, você se abre, você confia nele. Ele é um irmão, eu sempre disse que eu tenho ele como um irmão. E é notável, não só a simplicidade dele, a forma como que ele compartilha os problemas dele, como você se vê participando de situações da vida dele, porque a forma de você solucionar as suas dores muitas vezes é compartilhar até mesmo as suas dores. E assim que ele cresceu, ele não só compartilha os benefícios da conquista dele. Hoje eu sou um profissional na área de motion, eu tenho mais de 30 anos de experiência na área. Hoje eu faço trabalhos para a Ásia, eu faço trabalho para alguns países do Oriente Médio, e o Felipe me ajudou.
O Felipe me deu um canal, então assim, mais uma vez nessa altura da minha vida, o Felipe com os contatos, ele me ajudou, ele é um cara, ele procura crescer e ver o bem da família dele, mas de todos que estão à volta dele. Quem conhece o Felipe, conhece a formação que ele deu para os cunhados, para os primos, todo mundo na família dele envolvido nos projetos e no mercado. O pessoal do Vida de Mocho conhece muito bem a forma como o Felipe ele se posiciona diante dos desafios, do posicionamento. É um empreendedor, eu aprendo muito com esse empreendedorismo dele. Ele é um cara que devolve para a comunidade o que ele aprende, ele contribui muito. Muitos profissionais, alunos que hoje estão até fora, alguns alunos que têm seu próprio negócio, que tocaram a sua empresa, irmãos dele que já têm o próprio negócio, pessoas que ele ajudou. Então é notável essa generosidade do Felipe. O Felipe Vieira, ele gosta de ser chamado de beijo, mas o Felipe Vieira, ele é uma pessoa que faz a diferença onde ele quer que esteja. Mesmo falando inglês do jeito dele, ele conversa com todo mundo, aqui fora do país as pessoas conhecem. E ele é uma referência porque ele conseguiu, de um cara que vendia baterias, que quando ele chegou para vender, oferecer o portfólio dele, o curso, ele era vendedor de bateria de caminhão. Ele vendia bateria de caminhão, então eu falei assim, o que ele tem, ele precisa, ele é um vendedor. No fundo, se trata disso, nosso trabalho, hoje em dia nós trocamos experiência, mas assim, hoje eu vendo o meu trabalho, a minha hora de trabalho. Então, para alguém comprar o meu design, comprar o meu estilo de animação, de certa forma eu vendi isso. No fundo, nós temos que lidar com pessoas. O Felipe, ele tem essa característica de saber lidar com as pessoas, o poder de comunicação, de integração e de diversão dele é muito grande. Posso fazer uma lista de pessoas que estão integradas, assim, até de produtoras. Você tem outras empresas, até na direção de outros eventos, que devem muito ao Felipe Vieira, assim, no sentido de network, como ele agrega, como ele faz os aportes, assim, de rede mesmo. Aporte que eu digo, aporte de contatos. Então, como pessoa, como pai, que eu vejo as filhas dele, a família, você vê que ele é um exemplo de pessoa. E é com muito carinho que eu faço esse depoimento do Felipe. Somos pessoas de origem muito humilde, como a maioria dos brasileiros são. A maioria dos brasileiros tem essa história. Eu não estou contando uma história que é só minha, que é só dele. Eu sei que a maioria das pessoas compartilham dessa dor. Você percebe muito dele. Uma outra coisa que eu percebo do Felipe, como ele leva essa situação de forma divertida. Não que ele dê risada da dificuldade, mas é como ele conduz isso de forma divertida. É muito legal como você se diverte no dia a dia de trabalho com o Felipe. É um depoimento que eu faço de um irmão. Eu aprendi muito com ele, não só no mercado, porque a ajuda mínimo que eu fiz para ele, que ele me retribuiu foi muitas vezes mais. Hoje eu mantenho minha família com os trabalhos que eu faço na área de computação gráfica, sempre mantive, mas ajudou muito mais eu me posicionar no mercado depois que eu conheci o Felipe. Então, Felipe, muito obrigado por doar o seu tempo. Sabemos que você fez muitas renúncias, porque não é fácil tanta dedicação. Às vezes a família sente o peso de uma certa renúncia, às vezes alguns amigos, alguns parentes, mas é isso. Nós estamos numa trincheira do dia a dia. Continue sendo um cara que você sempre foi um cara especial, que é um cara que é provedor de conhecimento, que ensina um empreendedor, que ajuda muitas pessoas, que você ajudou não só com moradia, não só com a doação de cursos, não só com o seu ativo de conhecimento, mas com o pessoal. Muito obrigado, Felipe, pela pessoa que você é e que tem sido para todos nós, para todos que conhecem você. Felipe Vieira, muito obrigado, um abraço.